Fala, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Felipe Lintz e sem enrolação, bora pro nosso assunto. Acabou o amor! E detalhe, em pouco mais de 100 dias de governo Lula. Gleisi Hoffmann, Marina Silva, Felipe Neto, Sônia Guajajara, ministra dos povos indígenas, inclusive eleitores comuns, o povo que votou em Lula, acabam de admitir que não dá mais. Tudo isso graças a Arthur Lira, que mais uma vez conseguiu impor uma derrota ao governo de Lula na Câmara dos Deputados. Até porque Luiz Inácio Lula da Silva editou há pouco tempo atrás uma MP, no caso uma medida provisória, que buscava reorganizar os seus ministérios. Inclusive determinar novas funções para os ministérios do Meio Ambiente de Marina Silva e de Sônia Guajajara, que é dos povos indígenas. No entanto, o relatório aprovado acabou sendo justamente aquele que Lula, o governo, Marina Silva, Gleisi Hoffmann e toda a militância não queriam, fazendo com que o Ministério do Meio Ambiente e dos povos indígenas fosse basicamente desmontado e hoje quase não tenha qualquer utilidade. Enquanto tudo isso acontecia, veja só o que o perfil oficial do PT no Senado publicou nas redes. Vitória, a comissão mista acaba de aprovar parecer favorável à MP da organização ministerial do governo Lula. Câmara dos Deputados deve votar o texto. Bom, beleza, passou-se o dia, o texto foi votado, foi aprovado, enfim, já comentei isso. E aí, veja só a reação dos petistas neste post. Olha o que eles comentaram. Vocês estão querendo demitir Marina Silva? Vai ficar quem no lugar? Ricardo Salles? Já essa daqui escreveu: não votei no Lula pra isso não. Vocês estão compactuando com o absurdo. Nós, eleitores, estamos de olho. Fora Padilha, sabotador do governo. Rui Costa também tem dedo nesses absurdos que estão acontecendo. Ô, louco! Meu Deus, meu! Mas peraí, o amor já acabou? Já tem petista que fez a letrinha do amor completamente arrependido? Calma, meus queridos, a gente só tem pouco mais de 100 dias de governo, pra que tudo isso? Estão até pedindo a demissão de ministros do Lula. Olha só esses outros aqui, vocês deveriam ter vergonha, se elegeram falando de meio ambiente, de respeito aos povos indígenas. É ultrajante comemorarem tudo isso. Já outro perfil escreveu: Lula, cadê a proteção do meio ambiente, da qual juraram nas eleições que iriam fazer? Votei no senhor principalmente por isso, estou decepcionada com esse retrocesso de hoje. Pois é, depois da picanha que se transformou em metáfora e depois virou abóbora, bom, pelo menos tivemos aqui uma evolução, né? Virou algo, pelo menos. Agora, os petistas estão admitindo que acreditaram também em Lula, dizendo que, não, porque o meio ambiente vai ser respeitado, né? Porque no governo Bolsonaro foi tudo destruído, pegava fogo em tudo. A Anitta, né? Inclusive chegou a afirmar o seguinte, você lembra? Não adianta se a economia vai bem. Não adianta se vai ter mais emprego, mais isso, mais aquilo, se ninguém tiver oxigênio. Porque sem oxigênio, o dólar, ele vai ficar ali sozinho voando, ó. Vai todo mundo morrer sem oxigênio, entendeu? Então não adianta ter economia, não adianta ter o giro da cidade em torno da agropecuária, de não sei o que lá, e super bem, porque aí quando o oxigênio acabar, todo mundo morre. Acabou. O rico, o pobre, o preconceituoso, o não preconceituoso, o fulano, o beltrano, eu, você, o animal, todo mundo, acabou. Acabou tudo. Só sobra o concreto, a parede, a casa, o dinheiro de papel. Nem internet vai ter, porque pra internet funcionar precisa de gente não vai ter mais. Todo mundo morreu. Tá entendido agora? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Pois é, e aí no final das contas eles foram lá, apertaram o númerozinho, fizeram letrinha do amor e agora estão arrependidos porque a promessa de Lula parece não ter sido cumprida em relação às questões ambientais. Mas saiba que não parou por aí, tivemos também Gleisi Hoffmann, que afirmou muito ruim que a comissão mista que analisa a MP da reestruturação do governo tenha aprovado o relatório que esvazia os ministérios do meio ambiente e dos indígenas, somando a urgência para votar o PL 490 do marco temporal que diz respeito à marcação de terras indígenas e estamos diante de uma ofensiva do atraso direitista em nosso país. Temos de tentar reverter isso, dia difícil no Congresso.
E além de todos estes desabafos, tivemos também Felipe Neto, que disse o seguinte: hoje foi um dia lamentável do governo Lula. O desmembramento do meio ambiente, afrouxamento do Código Florestal, tudo com apoio do PT e posts celebrando. Não há explicação razoável para esse cenário. Marina Silva, o Brasil consciente está ao seu lado. Mas a melhor parte do post desse sujeito vem agora. Ele continuou: e não, bolsonaristas, nada disso me faz ter qualquer arrependimento de ter ajudado a derrotar o líder supremo de vocês. Não importa quantos erros a gestão Lula cometa, o termo tá aí na tela, não posso ler, continuará onde merece, derrotado. Olha, parece que de derrotado aqui são vocês, né? Que acreditaram na picanha, acreditaram que Lula iria promover um grande respeito ao meio ambiente e no final das contas está fazendo tudo aquilo que vocês não gostariam. Olha, é incrível. Tem gente que mesmo cara, o Lula, errando, pisando na bola, prometendo picanha, se transformando em abóbora, uma série de desastres, né? Falando besteira mundo afora. Tem gente que ainda fala, não, mas vamos continuar apoiando. Cara, o Lula pode errar o quanto for, mas tô do lado dele. Olha, parabéns! Calma que ainda não parou por aí, pois ainda teve a reação de jornalistas da TV Globo que, ao vivo, foram obrigados, em um clima de velório, a admitirem que o governo de Lula está totalmente fracassado, derrotado, apático e que este governo está envergonhando o Brasil mundo afora. A imagem da Marina no mundo, muita gente conhece, a imagem do Arthur Lira não. Mas agora acho que o mundo começa a conhecer também quem é o presidente da Câmara, como funciona o Congresso Nacional, como já foi dito aqui, um Congresso majoritariamente conservador, em boa parte, mais do que isso até, reacionário, retrógrado, principalmente... Congresso reacionário e retrógrado. Ai meu Deus, o surto tá engraçado, bora! Nas questões em que o Brasil poderia e deveria ter o maior protagonismo no cenário mundial. Não é à toa que o jornal britânico The Guardian, um dos mais importantes do mundo, abriu hoje uma matéria importante aí na sua chamada de primeira página na internet, falando da reação e do clamor contra essa desidratação do meio ambiente no Ministério dos Povos Indígenas, mostrando a reação da sociedade civil organizada no Brasil e a preocupação dos setores ambientalistas, mas não só eles também, porque vamos lembrar, e preocupações parecidas, só para a gente passar ainda por esse olhar internacional, foram externadas, por exemplo, pela France 24, que é um serviço de informações francês, em sua versão em inglês também pela internet, dizendo das ameaças que pairam sobre os dois ministérios que podem ter os seus principais poderes limitados, foi assim que chamou na manchete. E ainda a agência de notícias Reuters, que a exemplo da agência AFP também distribui seu conteúdo para centenas de publicações no mundo todo, lembrando dessa convocação do Lula às duas ministras para a reunião de amanhã, junto com outros ministros, para discutir isso e mostrar que elas estão, pelo menos dentro do Executivo, com o seu espaço ali respeitado, apesar das manobras do Congresso Nacional. E isso tudo chama a atenção do mundo e deveria chamar a atenção do nosso Congresso também, porque se o Brasil tem a chance de ser protagonista, também tem a chance de continuar sendo visto como um pária, como aconteceu durante o governo de Jair Bolsonaro. Parece que o Congresso esqueceu rapidamente disso. Não é por outra razão que a União Europeia arrumou os argumentos que queria para dizer que não dava para negociar um acordo de livre comércio com o Brasil. Preocupações com a questão ambiental. E para mostrar mais um arrependimento com vocês, ao vivo, também na TV Globo, a ministra Sônia Guajajara. Ministra, boa noite. A senhora avalia que o presidente Lula poderia ter um papel mais forte em ajudar o Ministério dos Povos Indígenas? A senhora está um pouco decepcionada com a postura dele? Olha, não posso negar que há sim uma certa frustração, até porque o presidente Lula se comprometeu durante a campanha, né? Acho que o presidente Lula poderia ter entrado um pouquinho mais forte, né, para impedir essa retirada dessa atribuição do Ministério dos Povos Indígenas. Que demais! Pois é, meus amigos e minhas amigas. Triste dia para os picanheiros. Bom, pessoal, e depois dessa eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintes, te vejo na próxima oportunidade ou nos próximos arrependidos de terem feito a letra do amor. Tchau, tchau.